Bom dia! Deus nos chamou a pregar o Evangelho. Não só nos chamou, mas nos ordenou. Ide, está no imperativo. Ide, pregai o Evangelho a toda criatura. Muitos em todo o mundo têm dado as suas vidas para pregar o Evangelho. Há países em que é proibido pregar a Bíblia, mas muitos missionários, muitas pessoas que se convertem lá, não temem, têm a ousadia de falar desse Evangelho, mesmo que tenham que morrer por isso. Vamos obedecer a ordem do Senhor e pregar esse Evangelho com o nosso testemunho, renunciando ao que for preciso para ser um testemunho sem escândalo, sem tropeço, para que o Evangelho seja conhecido. Deus te amou, querido, deu a vida do seu Filho por você, para que você possa ter vida eterna. Essa vida é passageira, ela passa rapidamente e nós voamos, como diz a palavra de Deus. Então vamos usá-la, vamos ser instrumento de Deus para pregar o Evangelho a toda criatura. Que você possa valorizar o reino eterno e por ele dedicar a sua vida. Nós vamos cantar o hino 443, Eis os Milhões. Eis os milhões que em trevas tão medonhas jazem perdidos sem o Salvador. Quem lhes irá as novas proclamando que Deus em Cristo salva o pecador? Todo poder o Pai nos deu na terra, bem assim no céu, e depois anunciar o Evangelho, e sempre estou convosco. Ó Deus, apressa o dia tão glorioso em que os remidos todos se unirão num coro excelso, santo, jubiloso, pra todos sempre glória te darão. Todo poder o Pai me deu na terra, bem assim no céu, e depois anunciar o Evangelho, e sempre estou convosco. Vamos ao estudo das bem-aventuranças. Nós estamos na última bem-aventurança. O versículo 11 e 12 mostra a última bem-aventurança. Vamos resumir, vamos voltar à primeira bem-aventurança. Mateus capítulo 5, versículo 3. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Só os humildes farão parte do reino dos céus. Não há lugar para orgulho para aquele que quer entrar no reino dos céus. Então, humildade é reconhecer que precisamos de um Salvador, que somos pecadores e só em Jesus há salvação. Então é necessário humildade, reconhecer que não podemos ser salvos por nosso esforço, porque merecemos, mas só o Salvador pode nos salvar. Jesus é esse Salvador, Jesus Cristo de Nazaré, o Filho do Deus vivo. Versículo 4, a segunda bem-aventurança. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Verdadeiro arrependimento envolve choro, quebrantamento de coração, que está ligado à humildade. Chorar. É necessário chorar para herdar o reino dos céus.
Nós seremos consolados quando choramos em arrependimento, em quebrantamento. Deus traz seu consolo aos que choram. O versículo 6. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Muitos estão satisfeitos, acham que não precisam de salvação, só querem aproveitar a vida, só querem ir por aí, não querem pensar no que é eterno, não querem nem pensar que um dia vão morrer. Mas os que têm fome e sede de justiça serão fartos. É um convite do Senhor que venhamos a Ele, beber da água viva e comer do pão vivo. Se nós temos fome e sede de justiça, nele há justiça verdadeira. Versículo 7. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Nós temos que ter misericórdia, porque Deus tem misericórdia de nós. Sem perdão, sem Deus nos perdoar, nós estaríamos perdidos. Por isso, somos muito perdoados e isso nos capacita a perdoar. Se não nos dispusermos, tomarmos a decisão, escolher perdoar, não tem como ser perdoados. Nós perdoamos porque fomos perdoados. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E o 8, bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Só os limpos de coração. Sem santificação ninguém verá o Senhor. E a nossa santificação começa quando nós aceitamos o sacrifício de Jesus. Confessamos nossos pecados, Ele nos purifica, nos torna mais alvos do que a neve. O passado não importa mais, as coisas velhas passaram e eis que tudo se faz novo. E se nós pecarmos, mesmo depois da conversão, depois de ter sido limpo de uma vez, ele diz, se nós pecarmos, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Havendo arrependimento, havendo confissão verdadeira, o Senhor nos purifica. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. O Filho de Deus é um pacificador. Ele tem paz com Deus. Essa paz foi feita por intermédio de Jesus Cristo. Fomos reconciliados com Deus. Ele nos ouve, nos aceita por meio da justiça de Jesus. Nós temos paz com os homens. Procuramos ter paz com os homens, no que depender de nós. E temos a paz de Deus, porque lançamos sobre Ele toda a ansiedade. Pela fé, nós vencemos. Então, a paz de Deus, porque Jesus é o príncipe da paz. E hoje, nós vamos para o versículo 10. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Então, versículo 10, 11 e 12 está a última bem-aventurança. Então, vamos, conforme Russell Shedd, aprender sobre essa última bem-aventurança. A felicidade dos perseguidos por causa da justiça. A última das bem-aventuranças nos adverte de que a dedicação total à justiça poderá nos acarretar sofrimentos físicos e mentais. Então, se você não entender que vale a pena, que o reino de Deus vale a pena, que o reino de Deus é mais importante do que tudo para a sua vida, você não vai querer passar por isso. Mas se você entender, você deixa tudo por esse reino. Você está disposto a dar a vida por esse reino eterno. Mas Jesus reitera a declaração da bem-aventurança dos perseguidos por causa do Senhor. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram
antes de vós. Vivemos num mundo caído. Satanás, o Deus dessa terra, Satanás é o Deus dessa terra. Esse mundo decaído, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Ele é um arquidemônio, cruel e agressivo. Não está disposto a deixar cristãos inocentes terem uma vida pacífica neste mundo, se depender dele. Jesus teve de enfrentar a hostilidade irracional dos homens e de Satanás nos seus dias, e por isso disse: tenho-vos mostrado muitas boas obras por parte do Pai. Por qual delas me apedrejais? Está em João 10, 32. Foi por causa do ódio de um mundo dominado pela inveja que Jesus foi hostilizado. Quem estiver destituído do conhecimento de Deus poderá chegar ao absurdo de matar um cristão e julgar, com isso, tributar culto a Deus. João 16, 2. Então, a pessoa que está dominado, a sua mente está dominada por conceitos malignos, ela vai matar um cristão e acha que com isso está dando tributo a Deus. Jesus disse: se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. João 15, 20. Exemplos de perseguição na Bíblia não parecem, porém, ser motivo de regozijo. Elias provocou contra si mesmo a ira da rainha Jezabel, porque ele amava a justiça. Em 1 Reis, no Antigo Testamento, capítulo 19, versículo 2. Sabe-se bem como ele ficou desanimado com essa perseguição. Jeremias é conhecido como o profeta chorão, não necessariamente por ter alguma tendência natural à depressão e à autocomiseração, mas porque foi vítima de perseguição da parte de uma geração ímpia e de um rei incrédulo. A tradição, não tem comprovação histórica disso, mas a tradição nos informa que Isaías, o profeta Isaías, foi cerrado ao meio por Manassés, o filho iníquo de Ezequias. Hebreus 11, 37. Não precisamos pesquisar muito para concluir que a perseguição dos profetas era uma das maneiras prediletas dos reis e líderes de Israel demonstrarem sua revolta contra as palavras e ações disciplinares de Deus. Então, Deus disciplinava seu povo e os líderes, os reis, perseguiam aos profetas que falavam em nome de Deus. No Novo Testamento, os escribas, os fariseus, os saduceus e os herodianos igualmente viam em Jesus uma ameaça contra seu poder e autoridade sobre as pessoas. Perseguições e conspirações para matar o Senhor eram um resultado natural dessa situação. Os 3 capítulos que conservam os ensinos de Jesus sobre o futuro ensinam que os seguidores de Jesus seriam odiados por todas as nações. Lá em Mateus 24, o final de Mateus todo fala sobre essa perseguição que a igreja vai ter antes da volta de Jesus. Marcos é mais específico. Vos entregarão aos tribunais e às sinagogas, sereis açoitados e vos farão comparecer à presença de governadores e reis por minha causa, para lhes servir de testemunho. Está em Marcos 13, 9. A perseguição furiosa contra os cristãos será perpetrada até mesmo por membros da família deles. Lucas 21, 16 e 17. E sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos,
e matarão alguns dentre vós. De todos sereis odiados por causa do meu nome. Lucas 21, 16 e 17. Os evangelhos não nos iludem. Atos odiosos de violência contra os perseguidores de Jesus serão uma extensão do ódio que o mundo sente pelo Filho de Deus. Então você tem que ter esse conhecimento, que ser odiado é o que a Bíblia nos ensina. Totalmente contra o sistema do mundo, que só procura a felicidade, que só procura o bem-estar, que só procura a bênção. Será que a igreja do Senhor Jesus, nesses últimos dias, está preparada se vier uma grande perseguição? Que nós estamos passando nessa pandemia, de ter que ficar isolado, não é nada diante de uma perseguição que pode surgir e está acontecendo já em muitos lugares do mundo. Lugares onde o comunismo impera, lugares em que há um governo ditador. Nós sabemos que não é permitido ter fé, não é permitido pregar o evangelho, não é permitido se reunir. E a perseguição é serrenha. Será que um dia o nosso país, nós brasileiros também passaremos por isso? Esteja preparado para colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Meu querido, eu digo para você, se você não está já praticando pequenos exercícios de colocar o reino de Deus acima de tudo, acima do dinheiro, de colocar o reino em primeiro lugar no seu tempo, de ter tempo de oração, se você já não está praticando pequenos exercícios, de não se envergonhar do evangelho diante das pessoas, se você já não está praticando pequenos exercícios de renunciar a algo por causa da sua fé, você não vai aguentar se uma perseguição vier. E a Bíblia diz que no final essa perseguição vai vir. O relato de Lucas a respeito da história da igreja primitiva inclui grandes trechos sobre as perseguições que surgiram para afligir os líderes. As autoridades judaicas, para começar, prenderam os apóstolos, porque anunciaram a ressurreição em Jesus. Em Atos 4:2, os apóstolos anunciaram que Jesus tinha ressurreto e isso enfureceu as autoridades religiosas. A oligarquia religiosa experimentou o uso de ameaças, Atos 4:21, e pensou em aplicar a pena de morte, em Atos 5:33. Açoites e proibições de falar em nome de Jesus, Atos 5:40, não foram capazes de apagar o ardor com que os apóstolos encorajaram seus ouvintes a crer no Senhor Jesus. Estevão foi martirizado por causa da sua corajosa defesa da fé. Atos 7, de 1 a 60. Nós vamos continuar na próxima semana falando sobre essa perseguição. Você sabe que os apóstolos de Jesus, os 12 apóstolos, João, que era o mais novo, chamado o apóstolo amado, ele ficou na ilha de Patmos isolado. Foi o último dos apóstolos, mas todos os apóstolos, inclusive o considerado 13º apóstolo, que foi Paulo, também foi martirizado, morto por causa da sua fé. Que você está disposto pela sua fé? Que você está disposto por Jesus? Comece hoje. Quem não está disposto a viver uma fé de renúncia, andar pelo caminho estreito, não estará disposto a morrer por Jesus se for necessário. Então você precisa hoje treinando a sua fé. E se necessário for, morrer por Jesus. Porque nós não sabemos o que irá acontecer até que ele volte. O que a Bíblia nos diz é que nos perseguirão e nos entregarão às autoridades. Meu querido, tempos difíceis vão vir sobre a igreja. Que Deus te abençoe e te fortaleça. Cada dia, exercite a sua fé em oração, em renúncia, por esse reino que vale a pena, por esse amor que vale a pena, o amor do Senhor Jesus. Pai, nos ajude no dia a dia a negar a nós mesmos, a nos fortalecer, colocando em primeiro lugar o teu reino e a tua justiça, para que se o Senhor
permitir uma perseguição no Brasil, onde quer que o Senhor nos enviar, nós nunca neguemos a nossa fé. Porque o que importa é ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Jesus já ganhou nossa alma e por ele nós estamos dispostos, se necessário for, a morrer. Muito obrigado pelo privilégio de ser representante do teu reino. Abençoe cada ouvinte, em nome de Jesus. Amém. Voltamos com você amanhã às 19h30, se Deus quiser.